Alhures. 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 Olá, ouvintes do Alhures. É uma alegria contar com a escuta de vocês em mais um episódio. Eu sou a Débora Pereira e os nossos já conhecidos amigos do Alhures estão aqui comigo. Dá um oi, Felipe Nascimento. Oi, pessoal. Rômulo Ostos. Olá, gente. Laís Medeiros. Oi, pessoal. E Flávio Benayon. Olá, gente. E nessa quinta, a gente vai conversar com a Mirielle Ferraça, uma pesquisadora muito ilustre que defendeu o doutorado no ano passado com uma tese super bonita e elogiada. Miri, dá um oizinho também para a galera. Oi, pessoal. Antes de falar do currículo da Mirielle, eu queria dizer que para mim é um prazer estar mediando essa entrevista, porque a Mirielle foi uma das minhas primeiras inspirações para seguir pesquisando na AD. Eu pude ouvi-la no evento em 2015 e a apresentação dela me tocou bastante, me fez entender que na academia havia espaço para sensibilidade. E depois ela foi minha monitora numa disciplina e eu adorava o modo como ela falava da teoria, me dava vontade de ler, de saber mais. Por isso eu tenho certeza que essa entrevista vai ser inspiradora para muita gente também. Então, você que está aí na escuta, fica até o final. Agora sobre o currículo. A Mirielle é graduada em jornalismo e em letras, tem pós-graduação em língua portuguesa e literatura brasileira pela Faculdade Assis Gurgats, mestrado em letras, linguagem e sociedade pela UniOeste e é doutora em linguística pela Unicamp. Atualmente, ela se interessa pela análise de discurso francesa, especificamente por temas que tocam a relação entre memória, sujeito e espaço urbano, pensando sobre as formas fugidias de resistência que percorrem o social. A conversa de hoje será sobre a tese da Mirielle, intitulada Resistir no Jardim Itatinga, Laços entre Sujeito e Espaço Urbano. Miri, você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho para a gente? Posso, claro. Bom, eu gostaria antes de agradecer o convite e dizer da felicidade que é estar aqui hoje. Eu tenho acompanhado o Alhures desde o início e vejo este como um espaço muito importante que oportuniza a divulgação de pesquisas e também possibilita o diálogo, a conversa, o que é fundamental, principalmente nesses dias de isolamento. E obrigada, Débora, por essa apresentação, né, tão bonita e generosa. A minha tese, né, defendida no IEL no ano passado, foi orientada pela professora Suzy Lagazzi e é sobre o bairro Jardim Itatinga. Para quem não conhece, o Jardim Itatinga é um bairro da cidade de Campinas, foi construído pelo poder público no final da década de 60 para ser um bairro de prostituição. O bairro é, então, fruto de uma ação higienista e a ideia era confinar a prostituição num determinado espaço da cidade, longe do centro e dos bairros centrais. Nesse período, não só as prostitutas foram levadas ou obrigadas a ir para o Jardim Itatinga, como também cortiços foram demolidos, operários levados para morar mais próximo das fábricas, numa exclusão territorial mesmo. O Jardim Itatinga se localiza nas franjas da cidade, quase em seu limite, muito próximo ao aeroporto Viracopos. Então, esse deslocamento na cidade de alguns grupos foi bastante significativo, inclusive se considerarmos, né, os vãos urbanos e demográficos que existiam na década de 60. E acho importante dizer sobre essa constituição histórica do bairro, porque ela diz muito, né, das relações sociais e políticas que percorrem a cidade e constituem espaços, sujeitos e sentidos. Hoje, ele continua concentrando um grande número de casos de prostituição. Segundo dados do Centro de Saúde do Jardim Itatinga, há cerca de 2.000 prostitutas que trabalham no bairro. Mas é preciso dizer que ele não é um bairro exclusivamente de prostituição. Também há outros moradores que estão ali há muitos anos e não têm uma relação direta, né, com a prostituição. Então, entre 2016 e 2017, eu fiz algumas entrevistas com pessoas que moram ou trabalham no Jardim Itatinga,
Os entrevistados, né, variaram, foram moradores que estão ali há 15, 20 anos, dono de casa de prostituição, dona de casa de prostituição. Também entrevistei uma representante da Associação Mulheres Guerreiras, que é a Associação das Prostitutas de Campinas. Fiz entrevistas também com coordenadoras do CEPROM, que é uma entidade localizada no bairro que atua com diversos projetos e tem também ensino infantil. Entrevistei também agentes de saúde e moradores do bairro vizinho que trabalham no Jardim Itatinga. Então, foram pessoas que se dispuseram a participar da pesquisa e a contar sobre o seu cotidiano, sobre sua relação com o bairro. Pessoas a quem eu agradeço muito, inclusive, pois sem elas, de fato, essa pesquisa não existiria. Bom, e a minha pergunta de tese se voltou para a compreensão dos laços entre sujeitos e cidade, entre os sujeitos e o bairro, né? Perguntando também como se dá essa relação entre existência e resistência. E essa formulação que aparece no título, né, do trabalho, entrelaça os significantes existência e resistência, e me ajudou muito essa formulação a compreender como se dão essas relações sociais, cotidianas, né, nesse espaço, pensando justamente que o sujeito existe e que na própria existência ele ousa resistir. Nossa, eu tô ansiosíssima para te ouvir mais sobre isso e já vou aproveitar e fazer a primeira pergunta para você. Eu li a introdução da sua tese, ela é maravilhosa, obrigada pela leitura, e me chamou muita atenção a questão do confinamento, da recorrência da palavra confinamento nos arquivos que você encontrou, que funciona como uma forma de significar o bairro Jardim Itatinga e as prostitutas pela segregação. E aí você diz que dessa repetição e insistência em significar esse local pelo confinamento, pode haver também um deslocamento, um furo que se dá justamente pela resistência cotidiana, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa resistência cotidiana, de quais modos no Jardim Itatinga ela se instaura. E eu pergunto isso porque a gente está num momento no Brasil de muita angústia, no qual se fala bastante em resistência. Então, ouvir sobre isso, sobre resistência cotidiana, lembrar que a resistência acontece também nas pequenezas, pode dar um acalento para a gente e para os nossos ouvintes. Débora, obrigada pela pergunta. Pensar na resistência no trabalho, na verdade, foi uma tarefa bastante difícil. É um ponto teórico bastante delicado na análise do discurso. E o Pechet, ele vai assinalando ao longo de sua obra como ele compreende resistência, né, considerando que não se trata de uma resistência voluntarista, né, em que uma tomada de decisão racional, individual, plena de consciência, conduziria o sujeito ou um grupo de sujeitos à luta ou à revolução. Nem mesmo idealista, né, em que a revolta traria como consequência, como resultado, a tão esperada transformação social. A Suzy reafirma ainda que resistir não se dá no espaço da confrontação, né, do enfrentamento, não é uma oposição de um lado contra o outro. Tem uma clássica passagem do Pechet, que é muito citada, inclusive, mas que eu gosto bastante, que está lá no texto Delimitações, Inversões e Deslocamentos, em que o autor apresenta uma definição para as resistências, e eu gostaria muito de citá-lo. Bom, ele diz: as resistências, né, não entender ou entender errado, não escutar as ordens, não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio, falar sua língua como uma língua estrangeira que se domina mal, mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das frases, tomar os enunciados ao pé da letra, deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as palavras. E essa citação do Pechet me convoca a olhar para o cotidiano, para as brechas que, no tempo de um relâmpago, se a gente pudesse dizer assim, permite que o inesperado insurja, irrompa, né, na cadeia significante, produzindo deslocamentos,
brechas nas quais é possível, então, o movimento de sujeitos, espaços, práticas, sentidos. E para mim, a resistência está nesse lugar, no imprevisto do ordinário do sentido, numa relação com as contingências da história e que habita o discurso. Agora, é importante dizer também que pensar a resistência não foi algo que veio antes, né, como uma pergunta, como um objetivo a ser seguido, ou como algo a ser encontrado na análise. Embora configure mesmo como uma inquietação nas minhas perguntas, formulada desde o primeiro capítulo, a composição do entrelaçamento dos significantes, né, existência e resistência, como eu comentei antes, veio durante o percurso, quando, ao me deparar com tantos deslizes, né, pelo urbano, eu percebi que, de algum modo, a existência cotidiana dos sujeitos no Jardim Itatinga produzia movimento de sentidos, de espaços, de práticas, produzia também pontos de ancoragem e identificação para os sujeitos que vivem e trabalham nesse espaço da cidade. Então, ao me deparar e ao me voltar, né, para o material, buscando compreender esses laços todos que vão sendo tecidos entre sujeitos e o bairro, eu esbarrei diversas vezes no movimento e no deslize, na ressignificação de espaços e suas fronteiras. E é por isso também que falo numa resistência que passa pela existência. É uma resistência que encontra a existência cotidiana, né? E foram vários, né, pontos analisados que foram me falando dessa relação cotidiana com o espaço e que funciona produzindo deslocamentos. A questão do confinamento, Débora, como você mesma apontou, é um deles, né? Então, há um discurso fundador para o bairro que instaura como origem primeira, né, para o Jardim Itatinga, um discurso fundador. Seria um discurso que vai produzindo esse sentido mesmo de confinamento, né? Um confinamento conduzido pelo Estado. Então, o bairro é sempre significado a partir desse discurso fundador do confinamento, e isso comparece nos jornais com bastante frequência e comparece também na fala cotidiana. Os entrevistados me lembravam dessa história originária, presentificando o confinamento como atrelado, colado ao nome Jardim Itatinga. E isso foi produzindo certos incômodos, né? Então, em vários recortes de jornais, essa relação do confinamento, essa história inicial, fundadora para o bairro, comparecia inescapavelmente. Mesmo que a notícia fosse sobre um assunto qualquer que estava sendo noticiado, havia um box anexado a essa notícia e que dizia: veja aqui como foi a criação do Jardim Itatinga. Né? Ou então matérias que falavam sobre a comemoração né, da criação do bairro. Comemora-se 45 anos de confinado, e aí repetia-se essa história originária. Né? Então, isso foi me demandando uma certa compreensão, né? Por que confinamento e confinado e essa história originária incidia com tanta frequência? Então, os entrevistados, eles me lembravam dessa história originária, presentificando o confinamento como atrelado, mesmo confinado, colava-se ao nome Jardim Itatinga. E como efeito, relembrar, presentificar, comemorar esse discurso fundador, né, tal como aparece com muita recorrência nos jornais, reiteradamente significar o bairro como apartado da cidade, reiterar que o Jardim Itatinga é o lugar da prostituição na cidade, perpetuando também esse efeito, né, do poder do Estado sobre o território urbano e sobre o corpo dos sujeitos. No entanto, e aí a questão para mim é um pouco essa, quando os moradores ou pessoas que trabalham no Jardim Itatinga falam sobre o bairro, esse discurso fundador incide sim, mas com deslocamentos. Então, fala-se sobre seu início, mas também sobre as lutas dos moradores, as lutas da associação reivindicando melhor infraestrutura para o bairro. Fala-se do encontro entre o bairro e a cidade, né? Porque para os moradores o Jardim Itatinga não está mais apartado, nem mesmo confinado,
né, tal como vai se perpetuando nos jornais. Mas o Jardim Itatinga faz parte da cidade, e é isso que aparece, né, na fala dos entrevistados. Então, nesse discurso fundador que se quer único, há deslocamentos que dizem de uma relação outra dos sujeitos com o espaço de morada, com o espaço de trabalho. E aí, se eu pudesse citar um outro ponto que me parece fundamental para compreender esses deslizes todos que eu falo, eu citaria um enlace pelo trabalho. É a partir do trabalho, sempre atravessado pela prostituição, porque é assim que aparece no material, que os sujeitos entrevistados estabelecem, então, pontos de ancoragem no espaço. No dia a dia do bairro, o trabalho vai aparecendo como um enlace também afetivo, né? E aí, quando eu falo afetivo, eu estou falando de afetos e desafetos, né? Vão falando sobre essa relação de convívio entre sujeitos, com o bairro também, né? Nessa relação com o espaço. E assim eu percebi que a prostituição, enquanto trabalho, organiza as relações sociais no Jardim Itatinga, produzindo um movimento de sentidos, deslocando inclusive os sentidos para trabalho. E eu gostaria de recordar aqui com vocês a profissão da cuidadora. A cuidadora no Jardim Itatinga, como o nome diz, né, ela cuida das filhas e dos filhos das prostitutas em sua morada. Ela acolhe as crianças e muitas permanecem com ela durante toda a semana. Na entrevista, inclusive, é dito que as mães muitas vezes veem os filhos apenas aos domingos. Há casos ainda em que a criança é deixada, né, com essa senhora. Ela disse que algumas crianças chegaram a ficar mais de 3 anos com ela, até que algum familiar aparecesse, então, para buscar essa criança. Mas essa relação de cuidado, então, era uma relação que permanecia, né? Era uma relação de permanência. Então, que o cuidado, né, não só se restringia a um certo horário em que, digamos, a gente deixa a criança sob o cuidado de alguém e vai buscá-la no final da tarde, né? Esse cuidado, ele permanecia. E é um modo de funcionamento desse trabalho, nessas condições de produção, nesse espaço, né? Então, a convivência diária, num cuidado que demorava, às vezes, toda semana, às vezes 3 anos ou mais, enlaça trabalho e afeto, né? Dureza e doçura. O tempo do trabalho da cuidadora encontrava o tempo de trabalho da prostituta. Então, nessas condições de produção, né, na falha do Estado, dentro do funcionamento ideológico e da inscrição do sujeito de direito, da formação social capitalista, que as práticas diárias de existência se dão. O modo de ganhar a vida nessas condições possibilita deslocamentos. É a existência que encontra formas de resistir frente a esse social fraturado, desigual, conflituoso, contraditório. São modos outros de identificação, de ancoragem para o sujeito, que passam, né, por essa relação com o trabalho. E assim eu considero, então, que o cotidiano não é o banal ou o senso comum, né, mas aquilo que, pela repetição que lhe é constitutiva, permite que o sujeito resista num social dividido, por essas relações sociais cada vez mais tensas, né, e aí um cotidiano, como nos lembra em Orlando, um cotidiano como lugar mesmo da invenção do dia a dia. E eu penso, né, venho pensando a resistência, então, nesse lugar. Obrigada, Miri. Muito, muito bom te ouvir sobre isso. E agora eu sei que o Felipe já tem uma pergunta para você. Felipe, fica à vontade. Muito obrigado, Débora. Mirielle, eu estou muito feliz com a tua participação aqui no nosso programa. É um prazer te ter aqui conosco no nosso podcast do Alhures. Ao longo do meu doutorado, eu tive a alegria de compartilhar essa etapa da minha carreira contigo, de te ouvir dentro e fora da universidade. Foi, de fato, um grande prazer. Sempre me chamou a atenção a tua coragem, enquanto analista de discurso, de escutar esse tema, esses sujeitos, o seu espaço de vida, dando voz a sujeitos que muitas vezes não são apenas falados e não ouvidos. Eu queria que tu retomasse um pouquinho mais a tua introdução.
e compartilhasse com a gente um pouco mais sobre o teu interesse por esse tema. Falasse um pouco mais sobre a delimitação da pergunta, sobre o teu percurso e o contato com esses sujeitos. Eu acho que isso é fundamental para a gente acompanhar o teu percurso. Também queria te ouvir falando sobre a relação entre sujeitos e espaço. Fala para a gente, para os nossos ouvintes, o que tu entende sobre espaço a partir da análise materialista do discurso e como os sujeitos da tua pesquisa se relacionam e se significam nele e por ele. Eu acho que é isso, né, Felipe? Como nos provoca a Peixe, desde a sua primeira publicação, lá em 66, ainda com pseudônimo, trata-se de se pôr na escuta do social, né? E aí, nesse texto, ele vai falar dessa escuta num sentido análogo à escuta analítica. E aí, justamente, né, nesse desencontro com a psicanálise como uma teoria constitutiva da análise do discurso. E depois, em Estrutura e Acontecimento, que já é um texto de 83, ele vai falar de novo, né? Ele vai dizer dessa necessidade de se pôr na escuta das circulações cotidianas, né, tomadas no ordinário do sentido. Então, esse lugar vem me convocado muito, assim, é uma demanda que vem do próprio social, né, em suas contradições, em suas desigualdades, violências e dores, mas também em sua beleza, né, na poesia diária do que é viver a vida em meio a essas contradições todas. E isso, para mim, é fundamental. É claro que esse olhar que se volta para o social também vem do investimento teórico e analítico da Suzy Lagasse, né, eterna orientadora, em tentar compreender o social em seus confrontos e conflitos. Então, desde o trabalho do mestrado, ela vem apontando para o juridismo que percorre as relações cotidianas, há trabalhos mais recentes que vão pensar na resistência simbólica. Então, de fato, as contribuições analíticas, e eu diria, inclusive, teóricas de Suzy, me convocam a olhar com mais atenção para o social, na tentativa de escutá-lo. E, bom, agora sim, né, suas perguntas. A primeira tem a ver com a constituição do corpus e com os gestos de recorte e interpretação como analista. E é uma pergunta muito importante, Felipe. Eu acho, inclusive, que pouco se fala sobre essa relação do analista com o material de análise. Como todo trabalho que prevê entrevistas, né, para a constituição do corpus, a primeira dificuldade que se instala é conseguir o contato com os entrevistados. No meu caso, as entrevistas só foram possíveis, né, de serem feitas porque eu tive auxílio de duas pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. E o primeiro contato foi, então, com o Rafael Gomes, que é um colega de pós, e ele me disse que né, na época, ele tinha me dito que tinha um amigo que trabalhava no Jardim Itatinga, e esse amigo é o Almir. Então, o Almir e o Rafael me acompanharam em grande parte das entrevistas, me apresentaram pessoas. Sem eles, essa pesquisa também não teria acontecido. Então, e aí eu reitero, né, uma pesquisa sempre feita por encontros, né, por esses encontros que a gente faz na academia, fora da academia também. E aí a pesquisa é um pouco isso, né, essa concha de retalhos que a gente vai costurando ao longo desse percurso. Então, esse foi o primeiro, né, processo de composição do corpus, entre comitê de ética, planejamento das entrevistas, conseguir o contato e entrevistar as pessoas, foram 3 anos. E aí depois veio as transcrições, né? E aqui tem um gesto analítico importante. Eu optei por transcrever eu mesma todas as histórias colhidas, né, ao invés de talvez utilizar um software para transcrição. Isso porque eu acho que dessa forma, ouvindo e transcrevendo eu mesma, eu pude escutar, né, mais algumas vezes a voz de cada entrevistado, nesse gesto de tentar registrar, e aí aqui eu gostaria de citar o Pedro de Souza, a voz pulsante no corpo do falante, tentando, então, colocar sentido em cada palavra, né, ou em cada ausência de som, enfim, tentando colocar tudo isso no papel.
A transcrição foi também um momento importante do processo de escuta do social. Foram gestos de interpretação enquanto analista que transcreve pausas, entonações, reticências, silêncios. E aí eu digo que o analista está, desse modo, implicado desde o início com o material de análise, né? As nossas escolhas, no meu caso, a elaboração das perguntas, o contato com os entrevistados, né? E é claro que não é um processo fácil. Foram mais ou menos 100 páginas de transcrição. Então, é algo que demora muito e que demanda tempo, né? Mas eu acho que esse foi um processo importante. E de fato, né, é um pouco essa afetação com o material, de lidar com o material, de ouvir o material mesmo. Algumas transcrições foram tão difíceis de serem feitas que beiravam o insuportável, e eu acho que é esse insuportável de lidar com a dor, né? Teve entrevistas que, claro, eu tinha que ouvir várias vezes, né? Mas teve entrevistas que eu tive que parar, e tive que parar por vários dias até conseguir voltar a elas novamente, porque eu não conseguia, né, lidar com aquilo que estava sendo dito. Então, esse processo de transcrição, eu acho que ele diz já de um modo de escuta do social também, né? De um lado, diz também dessa responsabilidade ética frente ao corpus, frente àquilo que se ouve, né, a partir de uma pergunta. E agora, Felipe, você me pediu sobre a pergunta de pesquisa, né? E aqui também eu acho que é um ponto importante e incontornável para o analista, né, de discurso pensar na pergunta, porque a pergunta também já é um gesto analítico que recorta o corpus. E é preciso dizer que, embora a pergunta nos guie durante o nosso percurso, embora ela seja feita antes, na verdade eu diria que a pergunta ela se formula em um processo, né, durante as análises, durante a compreensão discursiva do corpus. Apesar de ser estranho dizer isso, mas a pergunta vem num tempo depois, com a compreensão do funcionamento discursivo mesmo. No meu caso, são duas as perguntas que guiam a análise e organizam os recortes, né? A primeira, como eu disse, questiona quais laços enlaçam sujeitos e Jorginho Tatinga, e a segunda pergunta toca na resistência, mas já a partir desse jogo significante que entrelaça existência. E aí, como eu disse, né, no início para a Débora, essa formulação ela veio depois. Né? Ela veio já de um movimento analítico, de lidar com o material, né? De tentar ver o que, na verdade, a gente encontrava de sentidos materializados ali nas entrevistas. Né? Então, veio num depois dos recortes, no depois das análises, no depois da compreensão do funcionamento discursivo mesmo. E é claro que nós elaboramos questões, até porque precisamos entrar no corpus de algum modo, mas o que eu quero enfatizar é que essa pergunta ela vai mudando, vai se transformando na medida em que vamos compreendendo mesmo o nosso material. E aí eu já puxo aqui a sua segunda questão, né, que é sobre o modo como a análise do discurso tem compreendido a relação do sujeito com o espaço, especificamente com o espaço urbano. E sobre isso eu não posso deixar de citar os diversos trabalhos produzidos pelo LabURB, né, que é o Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp. São inúmeros e grandes nomes da análise do discurso que vêm se preocupando com a relação do sujeito com o espaço, considerando que o espaço, portanto, não está fora da produção dos sentidos, ele não é um cenário à parte, mas constitutivo dos processos, né, de produção de sujeitos e sentidos. A professora Eni Orlandi é uma grande referência nos estudos sobre o urbano, e para citar apenas alguns dos conceitos que eu mobilizo na tese, eu citaria, por exemplo, as noções de quantidade, economia do estereótipo, ordem e organização urbana, também a narratividade urbana, a noção de flagrante. E aí tem uma outra autora que você conhece bem, Felipe, a sua orientadora, né, a professora Carolina Rodrigues Alcalá, que também trouxe contribuições importantes para o meu percurso,
principalmente a partir da noção, como ela formula, né, de evidência de mundo, e em trabalhos mais recentes ela tem trabalhado com a evidência de espaço. É claro que são muitos autores e autoras que vêm se dedicando a pensar como o espaço está imbricado, né, na produção dos sentidos. Mas desde que eu comecei a ler trabalhos que pensam essa relação do urbano, para mim esse ponto se tornou incontornável e fundamental. Oi, Miri, que prazer ter você aqui com a gente no Alhures. Essa é mais uma oportunidade de te escutar, já que eu acompanho seu trabalho há algum tempo, é um trabalho que eu admiro, acompanho o percurso, né, da produção da tese, das suas questões, das participações nossas no grupo O Discurso nas Fronteiras do Social, que é um grupo do qual nós dois fazemos parte, assim como o Flávio Benayon, daqui do Alhures também, o grupo que é coordenado pela Suzy Lagazzi e pelo Guilherme Adorno. Estou fazendo propaganda, sim, do nosso grupo aqui, porque eu fico muito feliz de fazer parte dele também junto com você. E, enfim, mais diretamente, né, agora, de fato, falando sobre o seu trabalho, eu queria localizar um pouquinho, né, nesse momento em que a gente está vivendo, nos localizar nesse momento em que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia, e que a gente consegue notar que há uma divisão, né, entre quem pode ficar em casa e quem precisa sair de casa para trabalhar. E aí nós que falamos de um lugar que infelizmente é de privilégio, e aí eu falo infelizmente porque não deveria ser um direito assegurado para qualquer cidadão, nós aqui do Alhures estamos trabalhando em casa. Teoricamente, todas as coisas que nós fazemos estão sendo reproduzidas no ambiente digital. Para alguns de nós, é talvez a primeira vez que a casa e o trabalho se confundam, né? Eu mesmo estou trabalhando de um quarto que se tornou meu escritório em casa. Mas para muitos sujeitos da pesquisa, né, sujeitos com os quais você lidou durante a sua pesquisa de doutoramento, essas fronteiras sempre estiveram difusas, né? Muitas das prostitutas moram onde trabalham e onde também acaba virando família, já que o dono da casa de prostituição é chamado de painho, entre aspas, né? Aí eu queria que você comentasse, falasse um pouquinho para a gente mais sobre como essa falta de definição entre espaços, né, casa e trabalho, que é nova para muitos de nós, afeta a vida desses sujeitos com os quais você lidou durante sua pesquisa de doutorado, né? Se você conseguiu perceber alguma coisa nesse sentido, se isso está explorado na sua tese como um todo. Eu agradeço pela oportunidade de falar com você e, enfim, estou aí todo ouvidos para te escutar. Olá, Rômulo. Obrigada pela pergunta. Eu concordo com você, esse período tem nos feito pensar mais, eu diria, né, nessa relação entre os sujeitos e espaços, entre as relações sempre desiguais e agora talvez mais desiguais ainda, que constituem os espaços do trabalho e da casa, do público e do privado. Essa relação dos sujeitos com o espaço tem, desde o início da tese, me convocado a pensar como a constituição de sentidos e sujeitos não está apartada da relação estabelecida com os lugares onde se vive, se trafega, com o lugar onde se mora, se trabalha, né? Então, considerando que o espaço é político e não natural ou naturalmente construído, tenho buscado compreender como os sentidos se espacializam na cidade, pensando sempre nessa relação de tensão entre memória e esquecimento, que também vai se materializando no urbano, em sua geografia, né, no modo como história e ideologia cravam marcas na cidade, mas também como sujeitos em suas relações cotidianas significam e, por vezes, ressignificam espaços, né, e essa relação mesmo de cotidiana, de significar e ressignificar espaços, ela é bastante importante e se tornou bastante importante a partir do corpus, né? Então, os pares público e privado e também o par casa e rua, né? Pares sempre colocados numa relação forte de oposição, foram fundamentais para pensar nas relações entre sujeitos e Jardim Tatinga. Essas fronteiras, elas vão organizando simbólica e imaginariamente a cidade e claro, as relações sociais, né? A gente vai pensar a partir dessas relações de evidência, né? Que vão dizendo que vão significando o público e o privado.
Mas apesar de se apresentarem como fronteiras bem definidas e delimitadas, essa divisão público e privada é bastante opaca. Há uma diluição das fronteiras desse espaço, visto a presença do político que incessantemente divide e redivide a cidade. Então, a casa é um lugar bastante equívoco no trabalho, já que a palavra casa circula no Jardim Itatinga com o adjunto adnominal de prostituição elíptico. Né? Então, casa de prostituição, o de prostituição fica elíptico. Além das casas de prostituição, que as centenas configuram o desenho urbano do bairro, e é importante dizer isso, né, porque a quantidade de casas de prostituição é maior do que as outras casas, e aí há casas, então, que os outros moradores fixam nas fachadas, casa de família, ou então, né, com uma outra designação, residência familiar. E isso é fixado nos muros, portões, reivindicando, portanto, outros sentidos para a casa, né, para um certo lugar de morada e também para uma certa organização familiar. Para pensar nessas fronteiras e como elas se diluem pela relação dos sujeitos no e com o espaço, eu vou falar sobre esse significante painho que você pergunta, né? Então, nesse jogo metafórico que se dá pelo equívoco, né, de casa de família para casa de prostituição, em que os adjuntos ficam elípticos, uma palavra desliza sobre a outra e dá a ver uma aproximação contraditória mesmo entre família e prostituição, entre família e relações familiares outras que se diferenciam do modelo perpetuado pelo discurso burguês. E aí, no Jardim Itatinga, teremos a relação casa e boate, lar e trabalho, desfazendo sentidos, deslocando-os, transformando-os, e as relações familiares, elas deslizam e passam a ocupar mesmo a casa de prostituição, como você foi lembrando na sua pergunta. Na formulação que você recorda aqui, Rômulo, o dono de casa de prostituição, na entrevista, diz que elas o chamam de pai, painho, né? E essas relações familiares, curiosamente, elas vão adentrando as relações entre dono de casa de prostituição e dona de casa de prostituição, que são, né, nas casas chamadas, então, de mãe, avó, né? E tem um momento também que essa mesma sequência discursiva em que o dono de casa diz que as prostitutas que trabalham na sua casa são suas filhas. Então, essa relação familiar no espaço de trabalho vai tensionar os sentidos para casa e para trabalho, né? Para casa e família, para casa e para boate. E as fronteiras entre um espaço e outro vão se diluindo, vão significando a partir dessa relação cotidiana que se dá, né, no Jardim Itatinga mesmo. Então, agora, eu não posso deixar de dizer sobre a memória do discurso colonial, escravagista, né, que está presente nessas relações de trabalho e que comparece nesse significante painho, né? E depois ele diz que são suas filhas, inclusive, né? Então, a casa de prostituição encontra a memória da casa grande, em que o senhor, proprietário do espaço e da liberdade das mulheres, vai explorá-las sexualmente e economicamente. Ainda é necessário dizer também dessa afetividade defendida pelo dono de casa de prostituição. De um lado, essa cordialidade encontra uma naturalização com que as relações trabalhistas informais se dão na sociedade brasileira, que aparece nos enunciados que se referem, né, e que defendem o bom patrão, digamos, entre aspas, né, aquele que trata com carinho, né, as empregadas, como um pai trataria suas filhas. E essa afetividade, essa cordialidade ressaltadas apagam, né, essas relações desiguais de exploração trabalhista, que no caso também não deixa de ser atravessado pela exploração sexual. E desse modo, casa significa, e é significada nessa rede contraditória de significações, sentidos e fronteiras se sobrepõem, se recobrem, imbricam-se, né? Porque aí casa é empresa, é lar,
é boate e também, nesse caso, Casa Grande. Oi, Mirielle, tudo bom? Eu já conhecia teu trabalho de alguns eventos que nós fomos, eu te assisti falando, tinha muito interesse por ele, te acho muito corajosa por ter escolhido logo este tema de pesquisa. Eu imagino como deve ter sido forte para ti o processo das entrevistas, da escrita, como tu falou, da transcrição, tinha momentos que te pegava e eu só imagino, nenhum processo de escrita é fácil, né? Mas tem alguns temas que a gente fica aqui se questionando como foi que a pessoa conseguiu dar conta disso. E tu deu conta brilhantemente, é uma alegria ler a tua tese, é uma alegria poder conversar contigo. A pergunta que eu tenho para te fazer especificamente ainda se relaciona com essa pergunta de Rômulo. Por quê? Me chamou a atenção a disputa por sentidos em trabalho, quando certa entrevistada fala que tem mulheres que vão e voltam todo dia como se fosse um trabalho. Isso é muito interessante porque retoma um imaginário que não se restringe à prostituição. Me parece que trabalho para o senso comum é um espaço físico onde tu entra, bate cartão, cumpre o teu turno, bate o cartão de novo e sai. E qualquer coisa que fuja disso não é bem trabalho, é bico, é complemento de renda, é qualquer coisa que paga as contas. Eu queria saber de ti se essa diferença estabelece alguma forma de distinção entre as prostitutas que moram no local, não estabelecem uma divisão espacial entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho, e aquelas que entram e saem do bairro como se fosse um trabalho. Eu penso principalmente em quais sentidos para trabalho e para prostituição essa diferença pode ajudar a construir. Obrigada, Laís. A sua pergunta toca num ponto muito importante. E para a gente pensar nessa relação de trabalho e prostituição, é necessário aqui que eu jogue com a afirmação, né, é trabalho, e com a conjunção, e trabalho, né? Então, esse jogo ele é bastante importante porque ele diz de um certo modo de como prostituição e trabalho funcionam no Jardim Itatinga. Então, eu tensiono isso, né? Prostituição é trabalho, prostituição e trabalho. E esse jogo é interessante para pensar nessas relações, porque é no desencontro mesmo de uma afirmação e de uma conjunção aditiva, que não necessariamente vai somar, nem igualar nada, que a prática se constitui, né? Ela se constitui nesse lugar contraditório, equívoco. E a intenção mesmo, diferentes posições sujeitos, inscritos em diferentes formações discursivas, tocam nessa relação entre prostituição e trabalho. Isso vai aparecendo no corpus, né? Então, refutam, contestam, defendem, exaltam. Então, no corpus, diferentes dizeres sobre trabalho e prostituição vão costurando uma teia discursiva heterogênea, né? E nela vão se entrelaçando também essas relações de força que buscam determinar e controlar os sentidos, né? E isso vai aparecendo nas entrevistas e vai percorrendo a fala de todos os entrevistados, né? Essa tensão entre ser ou não ser trabalho. E aí é muito interessante você perguntar por essa construção, né, como se fosse, porque ela aparece com frequência também no corpus. Então eu fui percebendo que as relações de forças que disputam sentidos para trabalho e para prostituição vão se materializar na estrutura sintática do como se fosse. A Sueli da Silva traz uma reflexão importante para a estrutura A como se B, que muito me ajudou a pensar nessa formulação que incide, né, nas entrevistas, do como se fosse. Essa estrutura sintática do como se fosse aparece na formulação, e aí eu vou dizer um pouquinho, né, da sequência discursiva, aparece assim: mas tem muitas pessoas que vão e vêm todos os dias como se fosse um trabalho. Como você mesmo apontou na sua pergunta, essa relação entre prostituição e trabalho é sempre colocada num lugar muito equívoco, né? Visto que pela sintaxe
e aí eu tenho interesse específico, né, nessa construção sintática, a formulação parece que ela freme entre um afirmar e um negar, né, ao mesmo tempo. Então, eu analiso como o modo subjuntivo, né, como o comparativo vai se assentar nesse terreno da possibilidade, da hipótese, né, trabalhando, então, é praticamente um trabalho, assemelha-se a um trabalho, ao mesmo tempo que refuta, a prostituição não é trabalho. Então, é nesse jogo simultâneo entre ser e não ser trabalho que a prática é significada nessa formulação e vai produzindo mesmo um sentido equívoco. Assim, a partir da construção sintática, os sentidos incidem, né, pelo interdiscurso para trabalho e para prostituição, colocando em dúvida esse enlace, prostituição e prática trabalhista, considerando, claro, a posição sujeito que enuncia. A gente não pode se esquecer que há uma memória que diz antes o que é trabalho em nossa sociedade capitalista, constituída pelo sujeito de direito. Então, de um lado, há uma memória que define trabalho como produtividade, né, que poderia ser definido como o resultado de um esforço físico ou intelectual empreendido mediante remuneração. De outro lado, não há reconhecimento pelo Estado da prostituição nas leis trabalhistas brasileiras. Então, por isso, os direitos e deveres e o modo como a relação empregatícia se dá se constituem pela informalidade mesmo, né? Então, eu vejo que esse sentido sobre trabalho, eles incidem na língua, né? Produzindo efeitos na comparação estabelecida pelo subjuntivo. Então, na formulação, a semelhança encontra esse movimento ritualizado de ir e vir ao mesmo local de trabalho, mas há uma diferença nesse assemelhar-se que encontra o interdiscurso, né? Então, no corpus, repete-se com força e com insistência, né? Eu diria a afirmação, prostituição é trabalho. No entanto, essa estrutura, né, do como se fosse, mostra que há rachaduras, fissuras que vão dar visibilidade a essa informalidade mesmo que constitui a prática no cotidiano do Jardim Itatinga. Então, essa estrutura sintática diz o jogo de disputas de sentidos, né, e que vão trabalhando esse enlace entre prostituição e trabalho. Gente, infelizmente o tempo voou. Já estamos quase finalizando o podcast de hoje. E o Flávio quer fazer a última pergunta do episódio. Flávio, a palavra é sua. Obrigado, Débora, por me passar a palavra. Fico muito feliz em ter uma convidada tão eminente aqui entre a gente. Graças à contingência, eu tive a sorte de compor o mesmo grupo que você, né, Mirielle? O Fronteiras do Social, liderado pela Suzy e pelo Guilherme, que o Rômulo também faz parte. E pude vir acompanhando algumas das questões sobre sua pesquisa. Gosto bastante do seu trabalho, sempre colocando questões sensíveis sobre o espaço e o sujeito, e da sua escrita muito forte, muito poética. Fico super feliz por te ouvir e por ter sua presença aqui. Sei que você tem se interessado bastante pelo funcionamento da elipse. E em sua tese, você trata dessa questão a partir das teorizações de Claudine Roche, que afirma que a elipse produz uma ruptura na linearidade do discurso de modo a fazer intervir a presença do sujeito. Faço um breve parênteses aqui para explicar para nossos ouvintes de fora da linguística o que é elipse. Grosso modo, é a omissão de um termo que determina uma palavra e pode ser recuperado no dizer. Então, por exemplo, em vez de ler casa de prostituição ou casa de família, no fio do dizer, lê-se apenas casa, de forma que de prostituição ou de família fica omitido, mas pode ser facilmente retomado. Eu sei que você vem questionar justamente a obviedade dessa leitura, não é mesmo? Se você quiser falar mais sobre o que é elipse em uma leitura tradicional, Mirielle, é melhor. Bem, retomando a minha questão, você afirma que a elipse pode abrir uma fissura na língua que faz diferentes sentidos incidirem pela memória. Você indica que a elipse é uma entrada na sintaxe que permite o trânsito de sentidos e que possibilita a inscrição do sujeito. Suponho que esse funcionamento seja bastante produtivo para questionar os sentidos estabilizados, algo super importante para um analista de discurso, né?
Você pode nos explicitar como funciona a elipse, da forma que você está pensando e trazer seu material para exemplificar, por favor? Caso também queira falar um pouquinho sobre seus avanços recentes nessa questão, fique à vontade. Flávio, obrigada pela pergunta. Realmente, a elipse foi um ponto muito importante na tese que ainda, né, demanda investimento. Na tese, eu trabalhei com as designações casa de prostituição e casa de família, como eu venho falando aqui para vocês, considerando, claro, as condições de produção em que as designações foram formuladas, em que elas circulam. Há em jogo uma disputa no Jardim Itatinga para a palavra casa, que se refere tanto, né, às casas de prostituição, sendo que esse adjunto adnominal de prostituição circula elíptico na maior parte das ocorrências, né, em que aparece a palavra casa, como também a palavra casa se refere às casas de família. E aí é essa designação que eu falei para vocês que aparece nos portões, né? E que também circula na fala cotidiana com o adjunto adnominal de família elíptico, né? Então, nós temos casa e casa, mas nós temos as elipses funcionando ali com esses dois adjuntos que poderiam vir a preenchê-la. Ou seja, né, a palavra casa está em disputa. A minha primeira questão, a partir do corpus, foi lidar com a concepção tradicional da gramática para a elipse, porque nem sempre era possível, no intradiscurso, seguir completando com o elemento anteriormente enunciado e que na sequência aparecia elíptico, né? Eu não conseguia, em todos os momentos, fazer essa recuperação. Sentidos outros iam irrompendo, né, nessa fissura aberta pela elipse na língua, desestabilizando esse efeito justamente linear, né, que é, claro, um efeito do enunciado. Então, a gramática vai nos ensinar, e eu digo nos ensinar porque foi assim que eu aprendi a definir, a reconhecer a elipse na escola, que a elipse é, então, a omissão de um termo facilmente subentendido, e aqui eu estou citando a gramática mesmo, por faltar onde normalmente aparece, ou por ter sido anteriormente enunciado ou sugerido, ou ainda por ser depreendido pela situação ou contexto. E aí, meu incômodo é que, nessa concepção, a elipse significaria uma omissão de um termo e pressuporia uma intenção clara e racional de quem emprega, né? Pensando justamente em um sujeito que tem controle sobre a língua, sobre os sentidos. E, de outro lado, também pressupõe um fácil reconhecimento de quem ouve ou lê a elipse, né? Como se o sentido fosse unívoco, inescapável, como se o sujeito pudesse completar a lacuna, e a lacuna aqui entre aspas, sem margem de erro. O ponto é que nos recortes, os sentidos se imbricavam e transbordavam por essa abertura na sintaxe, tensionando inclusive esse efeito linear, sequencial e horizontal do enunciado, já que dois ou mais sentidos estavam significando casa e às vezes ao mesmo tempo. E aqui, claro, quando eu estou falando desses sentidos que vêm e intervêm pela elipse, eu não estou falando também que necessariamente seriam dois únicos sentidos possíveis que poderiam intervir aqui nessa brecha aberta, tentando saturar a casa. Mas eu estou falando de possibilidades outras que poderiam, sim, intervir na ordem sintática, na ordem da língua, significando, e aí eu diria, não pela falta, mas pelo excesso, a palavra casa, né? A elipse, então, se mostrou no corpus como um ponto limite na sintaxe, né? Que permitiu justamente tensionar intradiscurso e interdiscurso. Então, é claro que eu não poderia continuar pensando nessa concepção gramatical da elipse, porque, de fato, naquilo que apareceu no corpus, ela não dava conta, né, de explicar como os sentidos estavam significando e como eles estavam em disputa também. Eu vou tentar dar um exemplo, e essa é uma das SDs analisadas, né, uma das sequências discursivas analisadas, e essa entrevista é com uma dona de casa de prostituição. E aqui já é importante assinalar que o adjunto adnominal, né,
de prostituição dessa designação, dona de casa, também funciona pela elipse. Então, nós temos circulando no bairro a designação dona de casa sem o adjunto de prostituição. E aí eu pergunto, né? Você mora aqui e trabalha aqui? E ela responde, é que a casa é minha, né? E eu pergunto de novo, então você é dona de casa agora? Eu lutei, comprei aqui, né? Que aqui é grande, lá no fundo, que é uma casa antiga. Aos poucos eu tô mandando arrumar, né? Que é difícil derrubar para construir outra, porque eu não tenho dinheiro, né? Então, essa sequência discursiva, ela é bastante interessante porque os sentidos para casa e dona de casa se imbricam. E isso se dá pela brecha aberta na sintaxe, né? Pela elipse. Então, nessas formulações, morada e lar convivem com prostituição. Morada e lar encontram empresa e trabalho, e donas de casa se conjugam também. Ou seja, aquela que gerencia a casa de prostituição, sendo então a dona de casa, é também aquela que cuida dos afazeres domésticos da própria morada. Assim, casa é casa de prostituição e é também morada. E dona de casa é dona de casa de prostituição, né, gerente, proprietária, e também é aquela que cuida dos afazeres domésticos. E tem um outro ponto igualmente interessante nessa sequência discursiva que eu gostaria de ressaltar. Ao ser questionada, né, sobre ser agora uma dona de casa de prostituição, visto a aquisição da casa de prostituição, a entrevistada fala sobre a propriedade privada que é sua morada, seu lar que precisa de reformas, e não sobre a casa funcionar como lugar de trabalho, como empresa. Ou seja, né, a pergunta é sobre o lugar de trabalho, mas a resposta é sobre a morada. E aí, para retomar o trecho anterior, eu recordo só o finalzinho mesmo, né? Eu pergunto, então, você é dona de casa agora? E ela responde, eu lutei, comprei aqui, né? Que aqui é grande, lá no fundo, que é uma casa antiga. Aos poucos eu estou mandando arrumar, que é difícil derrubar para construir outra. Enfim, vejam que a resposta dela é sobre esses afazeres domésticos. E aí eu recordo que essa entrevista, ela foi durante várias vezes interrompida. A entrevista ocorreu no interior da casa, né, numa mesa de bar que se encontra logo na entrada mesmo, no início de um longo corredor que leva para os quartos. E aí, em pleno horário de funcionamento, algumas mulheres trabalhavam, entravam nos quartos, né, acompanhadas pelos clientes, saíam dos quartos, compravam bebidas e trocavam dinheiro, acertavam o pagamento pelo uso do quarto também. Essas várias pausas que demandavam a atenção da entrevistada, por essa ser, né, gerente, proprietária da casa, ou seja, uma dona de casa, encontram essa sequência discursiva em que dizer-se dona de casa é falar sobre a reforma ainda por fazer em sua morada. Então, né, nesse desencontro, no descompasso em que casas e donas de casa se entrelaçam. E aí, para finalizar essa resposta que já está grande, né, Flávio? Eu só gostaria de dizer que esses sentidos todos que transitam pela falta da elipse, e aqui de novo, né, a falta entre aspas, dão visibilidade ao modo como sujeitos, espaços e sentidos significam nessas condições de produção. E essa diluição das fronteiras entre espaços, o da casa, o da rua, o do privado e do trabalho, se borram. E isso se marca na língua, né? Se marca na sintaxe. Você me perguntou, Flávio, também sobre os caminhos que eu tenho seguido para pensar a elipse. Esse ainda é um assunto que me inquieta, né? E me inquieta principalmente por dois motivos. O primeiro é que cada vez mais, a cada nova releitura do Péchet e também de outros autores, né? De outras autoras como a Françoise Dadé, Jacqueline Leon, parece que é necessário se voltar para o funcionamento da sintaxe, porque é na sintaxe que se encontra o discursivo. E o segundo ponto é preciso pensar na leitura
em relação à elipse. O Péchet nos provoca desestabilizando as evidências ao questionar o que é ler, né? O que seria então ler? E eu me pergunto, considerando o modo como a elipse vem sendo concebida, ler é seguir a ordem linear da língua e completar as lacunas, sem espaço para erros, sem espaço para incompreensões, como se os sentidos fossem unívocos? Ler é completar? Né? Então, opacizar esse processo de leitura é importante, porque aí podemos questionar esse encadeamento e a linearidade do fio discursivo que se impõe quando estamos diante da elipse ou dessa concepção mais gramatical e tradicional, né? E aí, é claro, fazendo referência a essa proposta do Péchet, seria necessário perguntar, então, ou fazer trabalhar uma leitura discursiva, né, que justamente toque na segmentação dos enunciados, colocando em causa as relações horizontais, verticais, essa relação entre intra e interdiscurso, né, que constituem todo o enunciado. Eu acho que o caminho ainda para trabalhar com a elipse é mais ou menos por aí, isso tem me inquietado bastante. É sempre depois da tese que as questões surgem, né? Ou no seu final. E é isso. Pessoal, esse foi o programa de hoje. Nós amamos muito. Espero que vocês tenham gostado também, que essa conversa tenha promovido pensamentos e movimentos em vocês. Vale lembrar que o link de acesso para a tese da Mirielle está aqui na descrição. Vale muito a leitura. E Miri, obrigada demais por participar com a gente. Nós ficamos extremamente felizes com o seu aceite. E hoje a gente aprendeu a beça aqui com você. Obrigada mesmo, foi um programa muito lindo. Débora, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme poder debater meu trabalho com vocês. Eu espero que as respostas não tenham ficado muito confusas. E também queria dizer que estou disponível para outras perguntas, né, que eventualmente os ouvintes possam ter. Muito obrigada por esse espaço. Imagina. E, gente, até semana que vem. Obrigada pela companhia até aqui. Fiquem bem e compartilhem esse episódio. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu, Miri. Valeu, turma da Alhures. Tchau, pessoal. Obrigada por mais um episódio. Abraço, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Alhures.